Senhoras e senhores, eu cumprimento toda a minha família, todo o credo religioso, toda a liderança religiosa, todo o globo terrestre, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em estar aqui na tua presença, trazendo mais um capítulo da nossa história, que no nosso cotidiano nós estamos vivenciando e passando por isso. E hoje eu tenho um tema que é uma ordem de Deus e a decisão do homem. O texto que eu tomo por leitura nessa tarde está no livro da criação. Mas antes disso, eu quero pedir para as senhoras e os senhores ir lá no meu canal, Pastor Tiago do Monte, presidente do Ministério Aliança de Cristo, e se inscreva, aperta lá nas notificações em todas, dá o seu joinha, tá certo? Dá o seu like, compartilhe a nossa mensagem e nós vamos decolar nessa oportunidade, tá certo? Eu conto com a participação e com o apoio, né, de todo o universo em estar aqui me dando essa oportunidade de falar daquilo que eu mais amo, que é do amor de Jesus pelas nossas vidas. E eu tenho certeza que essa mensagem vai ser breve, curta e objetiva, mas os seus corações vão se alegrar muito, tá certo? Que Deus abençoe, sejam bem-vindos a todos e a todas. Em nome de Jesus. Solta a vinheta, editor. Bem-vindo a todos. E estamos aqui para expressar essa linda mensagem que vai tocar o seu coração. É necessário vos fazer a leitura da palavra e eu tomo por base o livro da criação, que de todos é sabedores, que é o livro de Gênesis. Conhecemos como um Antigo Testamento, mas se você for falar isso em Israel vai dar um grande problema, porque eles têm como Primeiro Testamento o seu capítulo de número 22. O título está se referindo a Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Eu acredito que seja uma ordem, porque Deus não deixou esse mandamento para ninguém. Mas quando é uma ordem, cabe a senhora e os senhores tomar essa decisão, cabe a mim tomar essa decisão. Eu vou fazer um pouco de um arrodeio, mas eu vou chegar no objetivo aonde eu quero externar e expressar aqui com a verdade que está acerca desta palavra. Eu tomo essa leitura no capítulo 22, versículo de número 7, serei breve, escute por caridade. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, né? E todos quantos já sabem, eles seguiram para a terra de Moreá. E chegando lá, Abraão começa a preparar o sacrifício do seu filho, onde ele ajunta a madeira, onde ele tem o fogo, e ele agora põe o seu filho sobre
o altar do sacrifício. E a história vai narrar dizendo que Abraão, ele tinha esse único filho que ele pediu a Deus. Se voltarmos lá atrás, nós vamos ver, senhoras e senhores, que Abraão, todo judeu, o sonho dele é ter um filho homem, um herdeiro. E Abraão, ele sacrificava a Deus constantemente. Depois que Abraão, ele recebe o presente de Deus, ele começa a viver em uma vida confortável, ele começa a ficar, como é que eu posso dizer, as senhoras e os senhores, ele começa a aceitar de sobremaneira que ele se acostumou ao comodismo, a não estar mais oferecendo sacrifício a Deus. Pense comigo, uma pessoa que Deus abençoa, uma pessoa que Deus, ele abre as dimensões dos céus para abençoar esta pessoa, e depois simplesmente essa pessoa, ela deixa de servir a Deus. De qualquer forma, ele deixou de apresentar os sacrifícios a Deus. E Deus, vendo o estado dele de comodismo, de saciamento, porque quando a pessoa recebe algo da parte de Deus, há uma observação que a senhora e os senhores já podem ter visto isso, já passou por isso. Quando a gente alcança algo da parte de Deus, nós entramos num estado tão grande de comodismo. Os que não trabalham, os que oram a Deus por um milagre, acabam se esquecendo daquele que os abençoou. Jesus vai trazer várias referências de pessoas que foram abençoadas e iam atrás dele por causa das bênçãos. Era por causa das bênçãos. E a certa feita, Jesus começou a explicar aos seus discípulos: olha, esse povo está me seguindo porque eu estou abençoando. Assim é nos dias de hoje. Se eu e a senhora formos observar, tem pessoas que seguem a outra por causa de algum interesse. Mas eu quero aqui externar o meu agradecimento a Deus, que eu não sirvo ao meu Deus, ao Criador dos céus e da terra, por nenhum bens materiais, até porque Ele me concebeu uma grande vitória, senhoras e senhores. Ele não permitiu eu perder uma perna, o membro inferior direito, que é a perna direita, acometida de uma trombose. Mas eu também, quando eu recebi a minha vitória, não perdi a minha perna, fiz a cirurgia e tudo correu bem, mil maravilhas. Eu comecei a parar de praticar as primeiras obras, de buscar inteiramente ser agraciado por Deus na minha caminhada. E quando eu me voltei a querer, aleluia, agradecer, a manifestar o milagre de Deus em minha vida, tenha certeza de uma coisa, senhoras e senhores, que foi difícil. Eu não quero aqui trazer mentiras, fábulas do nosso meio evangélico. Eu quero trazer umas verdades para a senhora e para os senhores, não correndo do texto, mas que existe ainda pessoas com coração que a senhora e os senhores vão duvidar se é crente de verdade, se serve esse Deus ou se serve aos seus interesses. Eu já tive em várias igrejas e pessoas, como numa última passagem minha, até porque é antiético falar desse lugar, uma pessoa me deu um tempo, esse tempo de Deus, esperando-me, eu, há quase 6 meses em um banco, e nunca me deu uma oportunidade para eu contar esse milagre.
Então, pastor Tiago também tem sofrido as minhas batalhas. Eu tenho matado os leões como Davi, os ursos, e ninguém tem visto o que eu tenho passado. E há pessoas que tratam as coisas levianamente, achando que isso não está ferindo, nem está me afetando e está mexendo com o meu psicológico. Porque eu tenho que contar, eu tenho que falar daquilo que Deus, Ele operou na minha vida. Mas queira o homem ou não, as igrejas que me receberam por gratidão, eu conto esse milagre que Deus fez e quero aqui expressar para a senhora e os senhores que não te detenhas de fazer a vontade de Deus. Não espere pelo homem, porque você vai se decepcionar. Espere somente em Deus. Aqui Abraão, ele toma uma decisão. Ele toma a decisão de sacrificar o seu filho Isaque. Ele vai até o lugar de sacrifício, ele ouve, ele obedece uma ordenança de Deus. E o que me chama a atenção é que o filho dele, sabedor de que ele sacrificava, pergunta aonde está o sacrifício holocaustico. Tem tudo aqui. E ele diz, Deus proverá. Abraão, ele move o coração de Deus por causa da obediência. E será que a senhora e o senhor têm ouvido a Deus ou a voz do homem? Porque alguém diz para a senhora e o senhor, fulano, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e a senhora e o senhor não é. Você não tem Deus. Pastor Tiago tem, o bispo, o apóstolo tem, e a senhora e o senhor que tem tanta fé, será que Deus não ouve a senhora e os senhores? Tem alguma coisa estranha nisso aí, alguém quer ocultar umas verdades para a senhora e os senhores e para mim. Porque qualquer um pode se meter a besta comigo e a senhora. E os senhores, a você, meu irmão, que está me escutando, a você, minha irmã. Mas a Jesus ninguém se meta a besta não, porque a Bíblia diz que o homem plantar, isso ele vai colher. Agora estão lhe maltratando, estão me maltratando. Mas se prepare para a virada de Deus, na atitude que você irá tomar, que eu irei tomar em minha vida, porque quem pensa que eu vou ficar para trás, a senhora e os senhores vão ficar para trás, nós vamos sacrificar o nosso Isaque, nós vamos se desapegar do nosso comodismo, do nosso conforto, e vamos partir para cima e mostrar para que nós vemos, para aqui, para a presença de Deus, para o que nós viemos fazer na presença de Deus, e ninguém vai poder parar isso, ninguém vai poder nos deter. Porque a Bíblia Sagrada diz que é aquele que Deus chamou, e se Deus preparou e Deus mandou, Ele garante. É forte ouvir isso, né? E simplesmente, quando Abraão puxa o cutelo, uma faca, que ele vai golpear o seu filho, o anjo fala, não te faças isso, Abraão, porque Deus viu a tua obediência, Deus se agradou do seu coração, então decida, tome uma decisão. Não fique parado, não fique parada por causa de palavras, por causa de homens e mulheres que têm dado um mau exemplo, fechado a porta para mim, para a senhora e para os senhores. Precisamos reagir. Essa é uma geração forte depois da pandemia. Muitos se acovardaram, muitos se aquietaram, muitos estão atemorizados também, estão com medo. É porque o homem não tinha sexto sentido, mas hoje tem. O homem está com medo. Eu falo em geral, a mulher também. Então tome uma decisão neste dia de hoje. Tome essa decisão, sacrifique aquilo que é de mais importante para você. Talvez para Deus será uma atitude bem pouca, mas vai representar muito no reino espiritual e para aquilo que você está querendo conquistar. Eu venho na força de uma leoa parida. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho como um touro selvagem dizer para a senhora e para os senhores, minha irmã e meu irmão, não deixe ninguém desfazer e tirar da sua vida aquilo que Deus te deu. Ninguém vai me parar. Podem falar de mim. Podem falar da senhora e dos senhores. Eu me garanto.
só não podem falar do meu caráter. Eu sempre fui e serei homem de Deus, sincero e verdadeiro, e defenderei este evangelho, porque Jesus não morreu em vão, e eu estou sacrificando, senhoras e senhores, muitas coisas em minha vida. Eu fechei portas que vai ser difícil abrir novamente. Por isso eu quero aqui externar. É bem verdade que Abraão, ele chegou lá e ia fazer aquilo que Deus ordenou para ele. Haja vista que estava no coração dele. Ele estava decidido, como eu também estou decidido. Eu já sacrifiquei tudo que tinha de sacrificar. O que estiver me impedindo, o que estiver impedindo a senhora e os senhores, eu digo algo. Em nome de Jesus Cristo, sacrifica, entrega, devolve, se livra, mas recebe as promessas de Deus na tua vida. Eu quero aqui encerrar. E rapidamente, eu quero lhe trazer aqui uma reflexão. Abraão, a situação dele, na mesma da hora apareceu um cordeiro. Na mesma da hora Deus fez aparecer, ou seja, Deus quer manifestar algo em sua vida que o homem, a mulher, aqueles que estão se dizendo que está na frente de obra, estão com a visão tapada, não está vendo o grande tesouro que há dentro da senhora e dos senhores. Isso quando eu enxerguei dentro de mim, pode ter certeza, podem falar o que quiser, só não podem falar do meu caráter. Eu avancei, estou começando do baixo. E eu ainda digo assim, há alguns que dizem que não me conhecem. É notório me ver na minha rede social. A senhora e os senhores sabiam que eles me verem, mas não comentam nada para mim, não dá um like, né? Não dá um joinha, não se inscreve no canal, mas anda às espreita falando mal de mim, falando mal da minha caminhada. Querem ser o que eu sou, mas não estão prontos, não estão preparados para passar pelo que eu passei. É assim, seus inimigos e suas inimigas. Na hora da alegria está todo mundo presente. Na hora da sua vitória pode estar presente também. Mas sabe qual é interessante? É que ninguém está pronto para ver o seu sucesso. Eita Deus de poder. Recebe a tua vitória aí. Recebe a tua bênção. Estão pronto não? Eu quero trazer uma ilustração aqui, eu sou breve, sou objetivo e rápido. Um certo sábio fazendeiro, ele chegou para os seus funcionários, durante uma noite, 2 funcionários, embora aqui, e chegou de longe, avistou uma pequena fazenda, mas com terras amplas. Pequena é o nosso modo de ver. Mas o sábio fazendeiro e rico viu um senhor de idade, 2 filhos promissor. E esses 2 filhos dele cuidava de pegar uma vaquinha que eles tinham, tirava um pouquinho de leite e sobrevivia desse pouquinho desse leite. E eles viviam do que eles tinham, que era daquela vaca. O velho foi dormir. Os 2 filhos foram dormir também. E o sábio, e esse homem é amigo, há quem diga que não, mas esse é o grande amigo, que está vendo que alguma coisa vai lhe prejudicar, ele bota a mão no fogo, mas aposta em você, no seu sucesso. Eu tenho muitos amigos. Mas os inimigos, eu perco as contas de quantos eu tenho. Beija no rosto, pega em minha mão, me sauda com a paz do Senhor, diz que está feliz comigo. Ai, meu Deus do céu. Cuidado. E esse fazendeiro chega, os seus 2 funcionários e diz, está vendo aquela vaca ali? Estou vendo, Senhor. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar aquela vaca e vocês vão empurrar ela do precipício, mate aquela vaca. Os 2 funcionários chorou amargamente. Como isso, Senhor?
Nós não vamos fazer. Se vocês não fizerem isso, vocês vão perder o seu emprego. E eles ficaram com medo, que eles tinham família. Chegou lá com o coração partido, empurrou a vaca do precipício e matou a vaquinha daquele pobre senhor, daqueles dois moços promissor. Por que promissor, irmão? Espere que eu vou chegar lá. E jogou a vaca do precipício e a vaca morreu. Acordaram de manhã. E muita tristeza, muito dolo. O que foi que eles fizeram? Eu já tenho uma resposta para a senhora e o senhor. Um certo tempo, depois de alguns anos, aqueles dois funcionários foram demitidos e voltou lá para poder ajudar aquele senhor que tinha matado. Eles se sentiram culpados e quando chegou lá não sabia por onde era a entrada da fazenda mais, mas encontrou uns funcionários. Como isso, irmão? Encontrou uns funcionários na recepção da entrada e eles falaram: você mora aqui? Eles: sim, moramos, nós trabalhamos aqui. Como vocês trabalham aqui? Cadê aquele senhor que morava aqui? Ele tinha 2 filhos e uma vaca morreu. Sim, sei. Rapaz, os filhos dele estão na cidade, estão negociando. O pai dele está em um grande escritório na cidade também, administrando os bens. Nós somos funcionários dele, ele tem muitos funcionários e ele nos paga muito bem. Eles viraram as costas e foram embora. A moral da história. Está preparado? Aquele senhor, o sábio fazendeiro, sacrificou o Isaac daquela família para que eles soubessem o potencial que eles tinham. Você está entendendo? É alguém chegar e lhe dar uma oportunidade, é alguém chegar a acreditar em seus sonhos, acreditar em você. Mas tá para ver, eu tô para pagar. Quem quer ver o seu bem, a sua vitória. Mas o sábio fazendeiro, já tinha ido embora há muito tempo. E moral da história, aquele senhor pegou os seus 2 filhos, começou a arar a terra e a terra dava bons frutos. Eles começaram a crescer. Cresceram de tal maneira, de tal forma, que precisaram chamar funcionários, porque sacrificaram aquele único meio de sustento na sua vida. Você está entendendo? E o que ocorre foi o quê, pastor? O que ocorre é que todos se tornaram empresários sucedidos e eles tomaram uma decisão. Eu peço às senhoras e os senhores que atentem para aqui, olhem para aqui, para dentro dos meus olhos. Tome uma decisão. Se ninguém está fazendo isso por você, não quer te dar um microfone, uma oportunidade nessa empresa, meta suas caras. Seja quem você é, mostre o teu potencial. Empurra a vaquinha, porque o resto Deus faz. Ele proverá o cordeiro para nós. Queira o inimigo, queira quem quer que seja, que desacredite ou não, Deus vai preparar o cordeiro, a melhor festa para nossas vidas. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Você está chorando agora, mas quando você chegar no fundo do poço, não esqueça que o nosso Deus grandão, Ele vai te exaltar. Ele vai mostrar para quem viu a sua derrota, ver a sua vitória. Quem viu o teu sofrimento, vê a sua alegria. Então, neste dia de hoje, eu convido a senhora e os senhores, empurra a vaca, empurra essa vaquinha, dê uma oportunidade a si mesma, a si mesmo. Mostre fé para o teu Deus, demonstre coragem para os frouxos, covardes, os seus adversários, que você pode chegar aonde você menos você imagina. Eu quero encerrar minha participação aqui, abençoando a vida da senhora e dos senhores poderosamente. Eu espero que tenha lhe ajudado esse conselho, tá bom? Não esquece, tá bom?
acessa lá o canal Pastor Tiago do Monte. Tá difícil, pastor, de achar, Pastor Tiago do Monte, tudo separadinho, Em Busca da Chama, de um avivamento. Aí você vai ver os primeiros vídeos, né? Depois você pode ir no Instagram, Pastor Tiago do Monte, tudo juntinho, né? Começa a me seguir, começa a me ajudar, porque eu já empurrei a vaca e preciso de pessoas como esse sábio que me deu a oportunidade. Tá bom? Porque os que eu confiei, infelizmente, eu fiquei decepcionado. Hoje eu deposito a minha confiança em Deus. Não confie em homem não, não acredite não, acredite em Deus. Tá certo? Facebook, Tiago do Monte, tá certo? Entra lá, começa a me seguir. Eu tenho também um grupo de oração. A senhora e os senhores de todo o universo podem entrar, que eu estarei orando e pregando no meu grupo, que é do meu Ministério Aliança de Cristo. O número é 71 DDD 98289 5162. Tá certo? Agora, por caridade, me ajude que eu te ajudo e eu estarei esperando o seu contato. Manda o seu nome e eu te incluirei e eu vou te incluir lá, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima, se assim o bom mestre permitir. Tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, se assim o bom mestre permitir.